começando mais um episódio do Vitruviano Podcast e hoje a gente recebe um convidado muito especial, o nutricionista Carlos Roberto. Carlão, felizaço que você topou participar aqui do nosso podcast. Antes, de eu passar a palavra para você, quero anunciar que a gente já está no Spotify, beleza? Então, se você não quiser ficar no YouTube aí, quiser ir para academia e escutar a gente, só acessar lá o Vitruviano Podcast no Spotify e, enfim, segue a gente lá no nosso canal do Spotify também. Carlão, seja bem-vindo, cara. Obrigado, meu amigo. Cara, que satisfação, tá? Satisfação imensa estar aqui conversando com você. Estou muito honrado desse convite, com essa estrutura maravilhosa, com esse intuito seu tão legal de trazer assunto relevante aí para os seus ouvintes. Estou extremamente honrado. Muitíssimo obrigado. Não, perfeito. Eu que tô honrado, cara. Grande Carlão aqui, né? Todo mundo fala, Carlão, que assim, o Carlão, sempre quando alguém me vê na academia, me vê enfim, né, me vê postando alguma coisa que eu tô me exercitando, aí a pessoa me pergunta assim, você tá fazendo dieta e tal? Você foi no nutricionista? E aí eu falo, e todo mundo pergunta qual nutricionista que você vai? E sempre que eu falo, vou lá no Carlão e tal, e aí todo mundo fala assim, não, é o melhor. É o melhor. E cara, você é educador físico e você é nutricionista. O que veio primeiro aí? A educação física, Alisson. A minha primeira formação foi em educação física e eu trabalhei como personal trainer por muitos anos. E aí olha que legal, depois que eu tive acesso a um rapaz que eu atendia, ele morava em BH e vinha passar férias aqui. Então eu encontrava com ele na academia que eu trabalhava em julho e ele voltava no final do ano. Eu tive com ele em julho de um determinado ano e ele voltou em dezembro do mesmo ano diferente. Falei, cara, o que você está arrumando? Aí ele falou, cara, eu estou indo num nutricionista. Meu físico melhorou bastante, estou treinando melhor e de fato ele estava diferente. Aí ele falou, me fala quem é. Aí eu fui, me consultei, na ocasião levei alguns alunos meus de personal para serem consultados por esse profissional também e daí veio o interesse. Aí eu tenho que aliar o treinamento com o combustível que faz a galera treinar melhor. E aí que veio a nutrição. Aí, pelo fato de ter sido conhecido muito tempo trabalhando como personal trainer, ficou, quando eu parti para a nutrição, consegui conciliar por algum tempo as duas atividades, o personal trainer com o consultório, e aí depois eu tive que optar. Aí o consultório falou mais alto, mas amo educação física, trabalhar de personal trainer para mim foi assim um privilégio e as duas coisas se comunicam muito bem, né? E aí a gente vai perceber que tanto o treinamento físico quanto a nutrição, a alimentação saudável, cara, está se comunicando com tudo. Deixou de ser aquela questão meramente estética. A gente está falando sobre atividade física, sobre alimentação saudável no âmbito da criança ao idoso. De uma condição de preparar um atleta a uma questão de uma reabilitação de uma pessoa que sofreu um acidente. Então a atividade física e nutrição ela tomou um universo extremamente amplo e muito gratificante para quem trabalha, porque a gente vê o resultado. Até mesmo a questão do lifestyle, né? Porque todo mundo tem um estilo de vida e se a pessoa quiser prolongar aí a passagem dela, eu acredito que essa é uma preocupação também, embora eu imagino que as pessoas remetam ao nutricionista, na maior parte das vezes, a questão estética. Sim. Né? No seu consultório, o que as pessoas vão até você mais pela questão estética ou mais pela questão do estilo de vida, da saúde em si, vamos dizer assim? No início, Alice, 90% era estética. Eu peguei o auge do crossfit aqui em Valadares e o pessoal da academia, da musculação, do fisiculturismo, da luta. Beleza, depois começaram a chegar as pessoas que vieram por qualidade de vida, por querer ter um envelhecimento saudável, por indicação de algum médico. E aí eu fui percebendo, cara, que eu precisava não vou falar atualizar, mas eu tinha que atender essas pessoas de uma forma como que elas mereciam ser atendidas. O cara não estava ali para tirar a camisa numa micareta. Ele estava ali pensando em ser um centenário. Sabe, um cara que queria, um indivíduo que queria viver bem e viver melhor. Então eu tive que ir ressignificando e hoje eu te falo que é 50% de cada público. Tem o pessoal que quer a estética e tem o pessoal que quer a qualidade de vida. E você vai perceber que a estética não vem sem se pensar em qualidade de vida. Ninguém consegue ter uma boa massa muscular com baixo percentual em gordura se não se alimentar bem, se não treinar de forma adequada,
nem se sobrecarregar, nem pecar pela falta do treino, sem pensar em um sono de qualidade, sem pensar em manter um estado psíquico, emocional equilibrado também. Então você vai perceber que todos os âmbitos que envolvem uma boa saúde, elas têm que ser pré-requisitos para você chegar na condição estética. Não, perfeito. E você iniciou com a educação física, depois nutrição, e você também, a sua estrutura mudou um pouco, né? Você Sim. atendia sozinho, hoje você está numa clínica maior, não sei como é que funciona lá, se é uma parceria, se você... Enfim, você também tem uma veia empreendedora, de uma Sim. certa forma, né? E como é que foi isso, lidar com essa parte técnica e também pensar nisso como um negócio, né? Pensar no ser humano como, né, como um negócio e também pensar na sua profissão, como você ia fazer para poder hoje ser reconhecido, ter o reconhecimento que você tem e sempre a ascensão, né, Carlão? A gente tem que combinar que para agendar um horário com você não é tão simples, né? Sim, meu amigo, olha só que legal. Foi essa escala, né? Eu saí do personal para nutrição. Até então, meu primeiro consultório foi uma adaptação que a gente fez na primeira academia que eu trabalhava, muito bacana por sinal. E aí eu passei para uma clínica médica. Eu subloquei uma sala e comecei a trabalhar ali. Cara, eu trabalhei muito. E depois de uma determinada situação, eu percebi que com a agenda, graças a Deus, lotada, eu precisava dar um passo a mais, escalar um degrau a mais. Aí eu fui procurar atrás de quem poderia me auxiliar com isso. Tive anjos na minha vida que me orientaram e falou, irmão, tá na hora. Pensa em montar uma clínica para você. E aí eu pensei, mas eu tenho que ter parceiros que pensam da mesma forma que eu. Na ocasião, eu tive a honra também de ter o nosso fisioterapeuta que está lá até hoje, né, o Aquiles. E aí eu tinha um médico que trabalhava do meu lado também, um nutrólogo, muito bacana, o Dr. Rômulo, hoje ele está atendendo online, né, mas ele começou a atender aqui comigo uma semana no mês. E eles compraram a ideia comigo. Ele falou, Carlão, pode ir, cara, pode montar a estrutura lá que a gente vai com você. Então me deu uma segurança, porque além de eu montar a estrutura física da clínica, com toda a burocracia e tal, que não é barato, né? Mas eu estava muito empenhado, cara. Esse propósito estava muito engajado comigo e com os meus parceiros. E aí, com o fisioterapeuta e com o nutrólogo, foi muito legal, porque todo mundo trabalhando com essa perspectiva. São pessoas que trabalham com performance, mas são pessoas que trabalham com reabilitação, com pessoas de mais idade. Então, não estava limitado o pensamento. Depois o Dr. Rômulo, né, optou por não trabalhar mais em Valadares, né? Ele está muito bem estruturado em BH, a esposa dele também médica. E hoje, né, depois que ele falou que iria sair, eu convidei uma outra nutróloga, que é a doutora Ana Carolina, que assim... colocou a clínica num outro patamar, sabe, cara? Então, ela é uma médica e um ser humano sensacional. E aí tem uma outra vertente também que a gente vai atingir daqui uns dias, que é a formação da minha noiva e futura esposa em psicologia. Porque aí a gente está com a nutrição, com o exercício físico, com a fisioterapia, com a medicina, e a gente vem para mim onde está sendo assim, o calcanhar de Aquiles da humanidade, cara, que é a questão psicológica, emocional. Tanto é que eu achei interessantíssimo seu primeiro episódio, né? Quanto conteúdo agregador que foi colocado. E a perspectiva é essa. A gente tem um conteúdo ideal... que a galera tá carente, né? Porque o ser humano, ele precisa ter consciência da responsabilidade dele também. Exato. Né? E eu acho que a gente falou muito naquele episódio disso, de tomar para ser responsabilidade. Exato. E correr atrás, porque ninguém vai dar nada pra gente. Exato. Né? Exato. Aí assim, Wallace, a Clínica Victus veio desse ideal, cara. Desse ideal. Eu precisava colocar pessoas ali que pensam como eu penso. E aí, como a perspectiva está muito bem alinhada, está muito bem a clínica, graças a Deus, e a gente consegue colocar perspectiva muito otimista mediante ao que a gente tem feito, né? É uma sementinha plantada ali há um tempo atrás, que com os parceiros certos, a tendência é só crescer. Não, perfeito. Engraçado que você falou isso, e eu já imaginava isso. Tá? Porque sempre quando eu me consultei com você, a gente em alguns momentos falava sobre essa questão psicológica, né? E você também, né, falou isso comigo um dia desse, que está muito ligado, né, à questão da nutrição, desempenho, disciplina, psicologia. E eu falei assim, eu vou perguntar para o Carlão se ele tem ideia, se ele tem a intenção de agregar também
né, a psicologia na clínica para poder abraçar o seu... Olha para você ver, você já respondeu, né, que já tem essa intenção. Além disso, cara, assim, da minha esposa, vai se formar o ano que vem, ela já está fazendo uma pós-graduação em TCC, que é uma área da psicologia. Eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrição comportamental, que é a mescla de nutrição com psicologia e neurociência, justamente para poder levar para as pessoas esse conhecimento, Alice, que todo o comer é emocional, a fome é emocional, sabe? Você ir atrás de um recurso ergogênico, você está insatisfeito com o seu físico e ao invés de procurar mudar e tomar a iniciativa, como você falou, você se colocar numa condição de vítima ou de ligar o dano-se, vou comer mesmo, sabe? Então, assim, é uma condição que envolve muito comportamento e muita ciência por trás disso. Porém, o meu limite, a minha área de intervenção é a alimentação. O profissional da área da saúde mental, o psicólogo, ele vai adentrar na condição pessoal, que é a vulnerabilidade da pessoa em si. Se é o seu trabalho, se é o seu relacionamento, se é um trauma de infância, se foi um abuso, eu não entro nisso. Eu não tenho capacitação para isso. A minha capacitação fica meramente no âmbito alimentar. E quem não precisa comer? Exatamente. Sabe? Então você vai percebendo assim a profundidade que é isso, cara. Sim. E já que a gente entrou nisso, eu tinha até feito uma anotação aqui que eu queria trazer esse assunto, porque a questão da saúde mental e nutrição. Existem pessoas que atribuem a felicidade à comida. Sim. Sabe? Tem pessoas que, quando é convidada para um casamento, a pessoa nem pensa em quem está se casando, pensa o que vai ter de comer. Mas a pessoa não consegue passar na frente de uma estufa de supermercado, numa confeitaria, que a pessoa, eu preciso. E a pessoa romantiza aquilo de uma forma, como se a felicidade estivesse ali. Exato. E o seu trabalho é muito complicado porque justamente se você não tem essa vertente, que agora vocês vão ter, né? Sim. Você trabalha meio que você remando de um lado e o cara, dependendo, pode estar remando de outro lado. É um cabo de guerra. Você tem essa consciência, enquanto você está fazendo um atendimento, você consegue perceber no paciente, um paciente que é mais vulnerável a esse tipo de coisa, ou você meio que... Como é que funciona? Exatamente, Wallace. A nossa principal ferramenta de intervenção na nutrição, cara, chama-se anamnese. É o diálogo. Eu vou investigar a pessoa, assim, de quantos litros de água que ela toma, a quantas horas de sono que ela tem, a como é que é a condição de trabalho, o histórico familiar, situações, por exemplo, se a pessoa nasceu de um parto normal ou cesariano, interfere, sabe? Se o ambiente que ela vive é obesogênico ou não. Ou seja, se a família, se o grupo de amigos são pessoas que são engajadas em atividade física, alimentação saudável, ou ela está inserida num contexto totalmente oposto ao que ela quer, sabe? Então, essa leitura que a gente precisa ter, ela envolve experiência, mas envolve teoria também. Porque no início da consulta, todo mundo chega falando que está disposto a mudar, que está muito insatisfeito com o corpo, que não quer seguir a vida dessa forma, beleza. A hora que você começa a perguntar as coisas, e eu costumo o seguinte, mostrar a situação ideal e mostrar a realidade da pessoa. E o que ela está disposta a fazer para poder, pelo menos, tentar aproximar daquela circunstância ideal. Sabe? Aí você já começa... tratando com uma forma mais realista também, em cima da realidade da pessoa, porque não é só também, olha, isso aqui, pronto, tchau. Nunca funcionou, cara. Nunca funcionou. Então, o que a gente costuma fazer, Wallace? Trabalhar em cima de estruturar pequenas metas atingíveis, mas que a pessoa tem condição de chegar no final do dia e falar, eu consegui cumprir. Em cima daquela meta atingida, por exemplo, de uma meta de água que você tem que tomar ao dia, pronto. Ali, quando a pessoa está bem hidratada, fisiologicamente eu já consigo pensar muito alto com ela. Corpo hidratado, intestino funcionando bem, sono adequou, a meta pode ir lá para cima. Entendeu? Porque eu sei que o organismo dela vai funcionar. Beleza. Então, quando a pessoa começa a ter acesso ao conhecimento, perceber qual que é a realidade dela e o que ela pode para fazer mudar, maravilha. Só que tem situações que o ambiente desafia de uma certa forma, que a pessoa sabe identificar onde ela está errando, ela quer ter a mudança, mas ela bate com muito empecilho. Por exemplo, você está num ambiente familiar, que para mim é o mais complicado. Você está ali com a sua garrafinha de água, você está ali estruturando as suas refeições para fazer ao longo do seu dia, e às vezes o seu pai, a sua mãe ou um parente mais próximo começa a criticar ao invés de te incentivar. E isso, infelizmente, é muito comum.
sabe? E aí os argumentos são os mais, assim, aleatórios possíveis. Tipo, vai todo mundo morrer um dia, vão ser felizes, sabe? Assim, deixa de frescura. Isso é alienação, isso é estética, isso é narcisismo. E não, cara. Você está querendo viver bem, viver melhor. E hoje em dia, em cima das pesquisas que tem tido, e a gente está embasado em pesquisa, a gente tem total tranquilidade para falar que o indivíduo que tem mais massa muscular, ele vai viver mais e melhor. Ele vai aumentar a sua qualidade e expectativa de vida, em cima de ter um aumento de massa muscular. Então isso é muito assim, quando você começa a ter acesso a essas informações, passa para o indivíduo que está ali com você, ele vai começar a processar aquelas informações e vai tentar colocar em prática. Então você percebe que eu trabalho 100% em cima de mudança de comportamento. Então isso é interessante. Quando eu trabalhava com o público que era mais do esporte, isso era diferente. O pessoal do esporte, eles são mais tolerantes à dor. Você tem que fazer tal exercício, carregar tal marmita, tal hora, esquece, ele vai fazer. Ele tem mentalidade de atleta. Quando a condição foi voltando para a população que não teve essa criação no esporte, não teve essa vivência, vai ficando mais difícil. Porque eles não tiveram aquele ambiente para poder compartilhar daquela situação, daquela conquista que é você jogar uma partida e se sair bem, ou você com seu treino lá de musculação, ou de crossfit, ou de luta, você perceber que você consegue ter uma ascensão. E aí sim, agora com o público mais da clínica, não. Entendi. E você falou aí dos índices de obesidade, né, de qualidade de vida. A gente está também aumentando, né, o número de obesos no país. Costumo dizer que a gente copia tudo dos Estados Unidos e até nisso a gente está copiando, né? O estilo de vida moderno está contribuindo bastante para isso. Exato. O que as pessoas mais se queixam de dificuldade para se seguir uma dieta é a questão do preparo ou a questão de ter à disposição dela o alimento, né, na hora ou no momento ali que ela precisa consumir aquilo ali. Sim. O que você faz para se manter disciplinado nessa questão da alimentação? Porque a sua rotina é muito pesada. Né? Então, a gente pode até tomar você como exemplo nessa questão. Não, às vezes o cara está sempre em casa. Por exemplo, eu trabalho em casa. Sim. Então, assim, em tese, eu não teria desculpa para não... Né? Mas às vezes faltou, não fui no supermercado. Às vezes, então, é uma série de coisas. Exatamente. Então, até a gente internalizar essa questão de se antever, né? De se antecipar a refeição para ter aquilo ali à disposição. Que conselho você costuma dar para as pessoas e o que você faz? Legal, meu amigo. Vamos pegar aqui primeiro essa primeira fala sua que foi sobre a obesidade, Wallace. Antes da pandemia, algumas estatísticas mostravam que a população brasileira tinha uma média de 60% a 65% de pessoas com sobrepeso a obesos. Tá? Pós-pandemia, cara, essa estimativa foi para 85%. Então, depois da pandemia do Covid, a gente entrou numa pandemia de sobrepeso e obesidade. E a gente não pode romantizar a obesidade, sabe? O nutricionista não tem nada contra o obeso, a gente tem contra a obesidade. A condição clínica patológica, obesidade. Tá? E aí, você vai perceber, até pelo o exemplo que você me citou, cara, a gente fica muito estrategista. Eu tenho ali no meu consultório, entre um atendimento e outro, o meu tempo planejado para parar para comer. Minha garrafinha de água fica embaixo da minha cadeira. Eu tenho minha meta de água. Eu tenho as minhas refeições planejadas. E é o seguinte, Wallace, eu sou um profissional autônomo. Ou seja, eu tenho autonomia pelo meu tempo. E não o tempo tem autonomia sobre mim. Então, quando você vai tomando consciência dessas situações e você começa a perceber o que você precisa fazer, você vai criar estratégia. Então, o meu trabalho nada mais é do que mostrar à pessoa o que ela precisa, qual a condição de vida dela, e aí junto a gente vai traçar essas estratégias. E se não der certo o plano A, ela tem que ter o plano B. Então, por exemplo, o que eu preciso comer em determinado horário, entre um atendimento e o outro, eu não posso, ou, por exemplo, um paciente atrasa e eu não consigo parar para mim comer, eu tenho meu plano B. Lá no banheiro, lá eu tenho um pote de whey protein com aveia. Então eu tenho a coqueteleira, eu coloco whey com aveia, coloco um pouquinho de água, jogo para dentro e volto. Quando isso não dá certo, eu tenho o plano C, que é uma barra de proteína dentro da minha cabeça. Plano C. Exatamente, plano C, cara. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar com fome. Ficar muito tempo sem comer te faz perder produtividade, inclusive produtividade intelectual.
Sabe? O cérebro funciona à base de carboidrato. É a principal fonte energética. Eu acho que as pessoas não perceberam isso, porque a gente sempre fala. A gente que pratica exercício, né? Você muito mais do que eu, obviamente, mas quando a gente está empenhado, focado numa semana boa de exercício físico e de dieta, a gente se sente melhor, a gente dorme melhor, a gente trabalha melhor, a gente produz muito mais. Parece que as pessoas acham que isso é balela, sabe? Talvez elas nunca sentiram isso. Sim, cara. Né? Talvez elas nunca sentiram a diferença que faz no corpo, né? Na mente, praticar uma atividade, enfim. O que você acha que falta para essa pessoa sedentária que nunca fez nada e que ouve a gente falar, não, o exercício faz bem, que você acorda melhor, e aí ela acha, isso é... Sim. Se eu comer um x-tudão, eu vou dormir igualmente bem e vou acordar, enfim. Pois é, cara. Olha só, se a gente é tão interessante isso, porque a gente cai tão no modo automático que a gente não para pensar. 1/5 de tudo que a gente come, teoricamente, é para abastecer o cérebro pensar numa condição normal. Quando você está trabalhando muito e, teoricamente, sendo exposto a uma situação que envolve estresse, um trabalho muito estressante, por exemplo, 2/5 é só para abastecer o cérebro. E qual o principal combustível que o cérebro usa para trabalhar? Carboidrato. Sabe? Então, assim, já entrando em outro assunto aqui, uma pessoa que quer emagrecer, trabalha muito, tem um trabalho muito extenuante e restringe muitos carboidratos, pão, fruta, arroz, ele vai perder produtividade. Vai ser um indivíduo mais irritadiço. Sabe? Então, assim, eu preciso alinhar com essa pessoa o que de fato ela precisa fazer. Sabe? E aí, tá, mas essa consciência parte de onde? Primeiro da teoria. Vou te dar um exemplo. Quando você começa a fazer exercício, a gente começa a sentir uma certa dor. Normal, tá? Essa dor intencional. Provavelmente você já deve ter ouvido falar numa medicação chamada morfina. Sim. Um remédio para dor que o pessoal levava para a guerra, inclusive. Quando a gente começa a treinar, cara, o corpo produz um analgésico natural chamado endorfina. A endorfina, teoricamente, ela vai se ligar nos mesmos receptores da morfina. A gente produz um analgésico. E qual que é a sensação depois que você faz um treino intenso? Uma caminhada mais prolongada, uma corrida mais pesada? Relaxamento. Então, quando você sai dessa situação de dor e o seu corpo é induzido a produzir o próprio analgésico, você fica relaxado. Então, aquele problema de casa, da família, o trabalho, você começa a lidar com aquela situação de forma mais tranquila, porque seu corpo está anestesiado, que o exercício físico causou. O exercício físico anestesia a vida. Né? A vida. O estresse da vida. Você quer ver exatamente um exemplo interessante? Olha a quantidade de pessoas que começaram a pedalar depois da pandemia. Era o que tinha, o que estava podendo ser feito, né? Atividade ao ar livre. Estava faltando bicicleta em Valadares. As pessoas experimentaram, perceberam esse benefício, que isso é natural, é intuitivo, você começa a fazer e se sente bem, você não sabe por quê. E você começa a falar para um, para outro, tá aquela galera pedalando. Sim. Sabe? Então, assim, eles conseguiram perceber na prática algo que já é constatado na teoria há muito tempo. E em cima da atividade de musculação, do cardio, sabe assim, você quando está fazendo atividade aeróbica, fora a questão metabólica, cardiovascular, é como se você estivesse tomando um ansiolítico. Você consegue, por exemplo, no final do seu dia fazer uma caminhada, você consegue dormir melhor. Uma corrida intensa te atrapalha, mas uma caminhada leve ajuda. Então, assim, cara, elaborar um programa de treinamento junto com um programa de alimentação, olhando o contexto do indivíduo como um todo, quando ele começa a colocar em prática e começa a perceber esses benefícios, e um desses benefícios é a estética, sabe assim, você vai melhorar seu sono, sua hidratação, sua atividade física, seu comprometimento. No final de toda essa programação que você fez com você mesmo, colocou em prática, é um brinde que você vai ter essa condição estética melhorada. Então, assim, eu não vou colocar a estética como o objetivo, ela é o final, o processo é que é interessante. O processo nada mais é que algo muito enriquecedor na questão do autoconhecimento. Sabe? São seus nutrientes, são seu combustível. E ele consegue perceber isso logo no primeiro dia, né? Entre aspas. De uma certa forma, pelo menos a dor ele vai sentir, né? Legal, cara. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Alice. Na verdade, essa condição de sentir a dor pós-treino... Eu adoro, bicho. Exato. Mas você já é treinado. Então, você imagina uma pessoa que nunca entrou na academia na vida. Ela foi por recomendação médica. Ela queria estar fazendo tudo menos estar ali.
E o primeiro dia de atividade física ela já é submetida a um treinamento extremamente intenso para ela. No dia seguinte ela acorda com febre. Aquilo vira um trauma. Ele não quer voltar ali mais nunca, porque ele acha que para se engajar na academia, ele vai ter que passar por aquilo de novo. E não precisa. Sabe, o início de qualquer atividade física é muito gradativo. Você vai evoluindo. Sabe, depois que você já está treinado, aí sim, você tem condição de fazer um treino extenuante e ficar com essa musculatura dolorida e gostar disso. O cara que nunca entrou na academia, ele vai achar que... Vai detestar, né? Detestar. Então, você percebe, cara, como é que o profissional de educação física, ele é um educador. Uhum. Ou você traz a pessoa para o nosso mundo, ou você gera um trauma. Sim, é porque depois que o cara vai e ele é apresentado, né, a um estilo de vida diferente, esse cara, ele precisa de uma disciplina para manter aquilo ali. E a disciplina é um outro fator complicadíssimo, né? Porque dentro é tudo diferente para ele e tal. E a disciplina, eu penso que a disciplina, quando você está mal em algo, você vai mal em tudo. Exato. Né? Tem um cara que eu acompanho na internet, chama Bedros Keuilian, é um gringo, e ele posta muito conteúdo sobre isso. Ele diz que se você é indisciplinado em uma área da sua vida, tudo vai mal. Ou tudo não vai tão bem quanto poderia estar. Exato. Tanto que hoje ele tem uma rede de academias, mas antes dele ter essa rede de academias, né, que ele ficou rico, na verdade, treinando pessoas que eram empresários multimilionários, enfim. E algo que ele observou nas pessoas de sucesso, nessas pessoas que ele treinava, é que essas pessoas, elas queriam fazer bem em todas as áreas. Eles queriam ir bem na cadeia, o cara não precisava. Sim. Em tese, né? Ele tinha a empresa dele, aquilo ali para ele. Mas quando o cara começava a fazer aquele hobby ali, ele queria ter um tênis bacana, ele queria ter uma roupa tecnológica, ele queria fazer uma programação, um cronograma de treinamento, uma evolução de treino, depois mudar a modalidade. Então, essas pessoas, né, o físico, ele está diretamente ligado ao sucesso das pessoas também. Né, diretamente ligado. Só que o que eu vejo hoje, as pessoas elas recebem, né, meio que, e é como se ela estivesse indo pagar uma penitência, sabe? E na verdade não é, a pessoa tem que pensar naquilo ali numa forma de fazer bem feito. Exato. De que aquilo ali, né? Pô, compra um tênis bacana para você fazer uma corrida, vai ser mais confortável para você, seu pé não vai doer. Você pode fazer mais quilômetros até, exato, né? Ou, sei lá, paga um coach, né? Um treinador, que você vai ver uma evolução também. Só que parece que as pessoas, é hora de ir pra academia. E a pessoa vai... E não é desse jeito, não vai funcionar. Sim. Isso tem, né, prazo de validade. Né? Exato. Isso olha que legal, cara. Você percebe que quando você cita esses exemplos de indivíduos que são bem-sucedidos, o alto rendimento, ele meio que contagia. Quando o cara vai bem em uma área, ele quer ir em todas. E eu acho que os gringos são melhores nisso, sabe? Até para abstrair isso para outras situações. O Arnold falava muito isso. Uma repetição que você faz a mais ali, 2 a mais, onde teoricamente você já está cansado, você vai colocar aquela 1 ou 2 repetições a mais para 1 ou 2 horas de estudo que você precisa, sabe? Você vai ficar um cara mais esforçado, mais humano. E essas relações, elas acontecem. Então, assim, você percebe que a disciplina nada mais é do que um comportamento que tem que ser adquirido. Quando você pega esses exemplos de pessoas bem-sucedidas financeiramente, que são estrategistas para trabalhar, coloca uma meta, atinge, pensa em outra, onde eu errei, vamos reelaborar, legal. Quando o indivíduo vê o porquê daquilo, fica muito interessante. Qual o problema da nossa cultura? A gente não sabe o porquê. É chato ir para a academia, é chato sair de casa do meu sofá para ir fazer caminhada. Como esse processo funciona? Como eu vou me sentir bem com isso? Aí que entra o nosso trabalho. Você vai perceber que à medida que você está... Eu gosto de usar muito um exemplo. Vamos imaginar que você tem um carro e vai precisar subir e descer o Ibituruna todo dia. E você vai abastecer seu carro onde você sabe que o posto de gasolina só vende gasolina adulterada. É o que a gente faz, Wallace. A gente trabalha muito, às vezes a gente precisa dormir pouco. Você tem o estresse, às vezes, da família, do trabalho, da renda.
E conscientemente a gente se abastece com os piores combustíveis, sabe? A gente coloca para dentro porcaria pela facilidade. Então, assim, quando a pessoa começa a ter consciência do que uma boa nutrição faz, um corpo bem hidratado, um corpo restaurado pelo sono, vai ser mais produtivo, isso vai repercutir na condição financeira dela, ela começa a enxergar de outra forma, sabe? E eu, cara, não estou falando aqui para endeusar a nutrição nem a educação física, é verdade, sabe? Eu estou tentando propor com que as pessoas sejam produtivas, financeiramente bem-sucedidas, a partir de um corpo que vai dar conta de trabalhar, de um cérebro que vai estar apto a pensar, de um indivíduo que vai saber lidar melhor com as frustrações. Ele está bem nutrido, ele está preparado para a pancada. Inclusive, essa questão da motivação, né, que o treino proporciona, quando a gente consegue, né, concluir, eu mesmo, quando eu acordo cedo, vou treinar, cara, o meu dia é pauleira e assim, eu me sinto super-homem. Pode mandar serviço que eu estou fazendo, desembolando e, sabe, não paro. Tudo porque eu fiz, né, o exercício. Tem um outro cara que ele fala assim, é inegociável, né? A minha corrida ele corre todos os dias cedo. Então é uma coisa que é inegociável. Pode estar chovendo, pode. Até chegar nesse ponto é difícil, né, Carlão? Sim. Mas eu acho que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar internalizar isso, né? Não negociar nem com a gente, nem com ninguém essa atividade. Porque é muito frustrante, Wallace, quando você percebe que você perde para você mesmo. É igual no consultório. Quando a pessoa chega hiper empolgada, eu preciso mudar, eu estou insatisfeito com o meu corpo, as minhas roupas não me caem bem, eu vou para a praia, eu fico desconfortável a tirar a camisa, colocar um biquíni. Beleza, a gente elabora a estratégia da forma que seja totalmente viável para a pessoa colocar em prática, mas ele não consegue. Por N fatores. Então, o que eu acho interessante, cara, quando você traz alguns exemplos por exemplo, de pessoas do alto rendimento empresarial, atletas de alto nível, eles têm a disciplina como algo que foi trabalhado. O contexto do brasileiro em relação à atividade física e nutrição não é interessante. Ele é criticado quando ele faz. Quando eu comecei a treinar musculação, eu escutava, fica esperto, você vai ficar rendido. Sabe assim, esse pessoal que faz musculação fica broxa. De onde saiu isso, cara? Sabe assim, a mulher saía para fazer academia de manhã com a roupa de ginástica, ela era criticada, como se não fosse uma mulher de família. Então, para as pessoas ressignificarem esses preconceitos que foram colocados pela nossa cultura, é complicado. Sim. O que é legal? A mídia em si, né, a boa mídia, os bons profissionais, as boas entrevistas, as boas leituras estão fazendo as pessoas ressignificarem a criação que elas tiveram. Sabe? Falar, cara, eu amo meus pais, eu amo meus avós, mas eu não quero ter o final de vida que eles estão tendo. Acima do peso, gastando muito dinheiro com remédio, porque eles não mudaram hábitos que naquele momento eles não conseguiram ressignificar, não era da época deles. Foram criados de uma forma que só tinha que se pensar em trabalho, sabe? Ir para a academia era supérfluo, era colocar a vaidade acima de tudo. Em cima desses conceitos que são quebrados, ressignificados, e a pessoa começa a colocar em prática, meu amigo, quando ela consegue perceber que emagreceu, que ganhou massa muscular, não a estética, mas que ela conseguiu elaborar a rotina que ela se propôs a fazer e fazer, já era. Aí você começa a perceber, a pessoa chega com uma roupa diferente, a pessoa conseguiu, sei lá, se propor a comprar uma casa, está pensando num casamento, você só começa a perceber a ascensão. Aí ela quer melhorar, ela se empolga, ela se sente melhor. Isso reflete na vida da pessoa como um todo. Né, como um todo, Wallace, como um todo. Mas hoje é quase que um crime, por exemplo, você chegar numa festa de família e falar assim, não, hoje eu não vou beber, eu não... Cara... chamar pra briga, né? Chamar pra briga. Os caras já... Meus primos mesmo, quando... Né, eu acabo bebendo, mas é complicado isso, porque as pessoas não entendem, né? Muitas pessoas não entendem, e ao invés de te incentivar, né? Pô, cara, é bacana que você tá, né? Que você tá buscando algo mais saudável para sua vida, não, elas apontam um dedo, elas parece que tem que estar todo mundo ali nivelado por baixo, porque se alguém quer se distanciar, né? Essa pessoa fica é mal vista, né? Mal vista. É tão interessante esse assunto, Alice, que assim como se romantiza a obesidade, a gente aprendeu a romantizar o consumo de bebida alcoólica.
Pra você ter ideia, o álcool mata mais neurônio do que a maconha. Sabe? O álcool te inflama, o álcool abaixa a testosterona. Se a gente for ficar aqui falando dos malefícios pro álcool para a saúde, a gente fica o dia inteiro. Porém, socialmente é tão imposto que parece que o indivíduo que não bebe está assim, tá cometendo um crime social. Né? Ele não tem o direito de sair de casa. O que eu mais escuto de paciente são formas que ele tem de dar desculpa para os ambientes sociais que ele frequenta. Por exemplo, eu estou, Carlão, em algum ambiente, eu tenho que pegar um copo da Stanley, eu coloco água, mas todo mundo acha que eu estou tomando cerveja. Caramba. Ou eu falo que eu estou tomando um antibiótico, ou eu falo que eu estou tomando Rocutan, que é uma medicação para a pele, que é muito agressiva para o fígado, você não pode beber. Então a pessoa sai já formulando desculpas para dar, porque ele quer estar presente com aquelas pessoas que ele gosta, mas parece que a bebida alcoólica é um pré-requisito. Aí domingo acorda com aquela ressaca, perde o domingo inteiro, vai trabalhar segunda-feira com aquela indisposição danada, teoricamente doido para chegar na sexta-feira para repetir tudo. Então quando você começa a parar para pensar, cara, até que ponto que tem sentido nisso, você começa, peraí, será que eu realmente quero ir nesse efeito manada que está todo mundo indo? Todo mundo insatisfeito com a barriga, todo mundo preocupado com os baixos níveis de testosterona e você bebe sabendo que vai abaixar? Qual a sensatez disso? E isso é uma pergunta que eu queria te fazer sobre o álcool, né? Que é algo que eu gosto bastante. Existe algum nível de segurança para o consumo do álcool? Porque a gente está falando de uma substância tóxica para o corpo. Mas existe algum nível de segurança de forma que isso não te deixe menos saudável? Ou não? O álcool é realmente foda, não tem jeito, aceite. Sim. Wallace, é uma pergunta que ninguém ousou a responder. Tem um estudo, a Organização Mundial de Saúde afirmou... Cara, ninguém arrisca, porque é muito individual, sabe? Tem pessoas que vão começar a tomar cerveja de tarde, vão até a noite sem problema. E tem pessoas que tomam um copo de cerveja, uma dose de gin e passa mal. É muito individual. E detalhe, quanto mais massa muscular o indivíduo tem, quanto menos gordura ele tem, mais agressivo o álcool fica. Você fica bêbado mais rápido e a ressaca é muito pior. Porque o músculo é um tecido metabolicamente muito ativo. Que você colocar para dentro, ele absorve. Então, mais uma reformulação que as pessoas que estão frequentando a academia passam a ter. Poxa, até que ponto eu quero ter meu treino comprometido, ter prejuízo com a semana toda bem treinada e já entrar para a próxima semana perdendo, porque eu vou estar com baixa energia? Sair em déficit, né? Em desvantagem. Exatamente. Então, assim, o que eu sugiro? Vai pelo bom senso. Não é uma dose de gin, 2 long necks, que você vai sair aí com sua namorada, com a sua família, tomar uma cervejinha de vez em quando, que vai atrapalhar tudo, cara. Agora, saiba aceitar também a sua individualidade. Se aquilo te fez passar mal, eu acho que não justifica insistir. Sabe? A recomendação básica para o tema álcool é essa, ir pelo bom senso. Sabe por quê, cara? Se a gente falar para de beber, sabe? Assim, você vai ter seu aniversário, seu encontro com a família, você vai encontrar com a sua esposa, não bebe nada e pronto. Não vai funcionar. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Não vai funcionar. Então Tem um cara que eu vi, ele gravou um vídeo falando sobre a experiência dele ficando 400 dias sem beber. Né? Ele que bebeu a vida toda e de repente ele ficou 400 dias sem beber e aí ele estava explicando por que ele não vai voltar a beber. Oh, que legal. E a explicação dele é uma coisa muito louca, muito louca. Eu vou tentar reproduzir o que ele falou. Ele disse assim, cara, hoje... Porque assim, as pessoas ficam com medo de achar que vai pro lugar, não vai beber e não vai se divertir. Exato. Ou não vai ficar, sabe, meio na vibe galera, né? ali e tal. E aí, o que ele disse? Ele falou assim, cara, quando eu parei de beber, hoje, com 400 dias depois, quando eu vou fazer alguma coisa, socialmente falando, eu tenho a mesma sensação de quando eu era criança e minha mãe falava assim, vamos no clube domingo? E aí a gente chegava no clube domingo, eu chegava naquele gramado, chutava a bola, eu parava e olhava o clube e tava assim, meu batimento tava acelerado, eu tava eufórico simplesmente de estar ali. Eu consigo, aí ele falou assim, eu consigo sentir isso de novo e eu não preciso de álcool. Essa foi a explicação. Eu achei muito foda isso que ele falou, porque eu acho que todo mundo
consegue puxar essas memórias. Quando a gente era criança, a gente queria muito uma coisa, a gente não bebia. Exato. E a gente ficava muito feliz, a gente ficava, saía, natural, né? Naturalmente ali, correndo e pulava na piscina e não precisava de álcool. Wallace, olha só, cara, só te cortando um pouco. O álcool ele tem um ciclo. Primeiro ele te relaxa, depois ele te excita, depois ele te deprime. Então a gente começa a tomar um aqui, você vai ficar mais relaxado, daqui a pouco você começa a falar mais alto e tal, e é a substância mais depressora do sistema nervoso central. E aí, cara? Você não concorda que não que as pessoas devam parar de forma radical, mas você não concorda que tem muita romantização? Com certeza. Sabe? Então, assim, na minha família eu tenho casos de alcoolismo, eu nunca bebi. Nunca bebi, não pelo esporte, também, mas pelo exemplo na minha família, sabe? Exemplo, né? Então, para mim nunca fez falta, mas eu entendo quem saiu de um contexto familiar de muita bebida alcoólica. E aí, por uma recomendação médica... Geralmente está sempre ligado à confraternização, né? Sempre. Sempre com socialização. Parece assim, é o ponto principal da socialização a bebida alcoólica. Sabe? Aí você começa a perceber que as pessoas estão insatisfeitas com o físico, estão insatisfeitas com a performance sexual, com o rendimento cognitivo, com a circunferência abdominal, e o álcool está relacionado com o aumento disso tudo. Então, o que às vezes muita gente pergunta, o que eu posso fazer na dieta para restringir, para não ter que tirar o álcool? Que isso? Cara, não tem como. Aí que eu te falo, assim, olha que legal. Quando você bebe e teoricamente passa mal, você vai para o pronto atendimento, o que eles te dão? Glicose. Quando a pessoa bebe demais e percebe que está inchado, o que geralmente ele faz no dia seguinte? Para tentar, teoricamente, emagrecer? Corta o carboidrato. O carboidrato, teoricamente vai ser convertido em glicose, ele vai te fazer recuperar muito mais rápido da bebida alcoólica. Então, se tem uma recomendação para depois de um dia de muita bebedeira, quem passar do ponto algum dia, não corta o carboidrato. Come seu pão, come sua fruta, come o arroz, que isso vai fazer você, teoricamente, sair mais rápido do efeito maléfico que o álcool faz. E não o contrário. Sim. Tá? E uma outra coisa polêmica também é essa questão do lixo, o dia do lixo, né? Eu já cheguei à conclusão que para mim isso é uma grande armadilha, sabe? Para mim isso é uma grande armadilha e na minha dieta nem tem, né? Mas eu já tomei para mim que eu preciso seguir a dieta independente do dia e tornar aquilo ali o meu estilo de vida e ponto final. Ponto final. Só que as pessoas elas acham que o dia do lixo vai recarregar as baterias, que elas vão conseguir passar mais tempo. E é o contrário, cara. Quando eu saio da dieta, quando eu saio do treino ali, eu já descaralho a minha semana inteira. Pra mim, me afeta de um jeito muito negativo. Muito negativo. O dia do lixo deveria ser proibido, eu acho. Porque é uma grande armadilha. Qual que é a sua visão sobre essa questão da refeição livre? Legal, cara. Vamos lá. Que não é livre, né? A gente falou sobre isso também, que é uma refeição para você meio que sair um pouco, mas com responsabilidade, não Exato. é? Olha só, vamos pegar por partes aqui. Não é interessante usar o termo lixo. Tá? Por mais que o alimento não seja nutricionalmente legal, saudável, lixo é uma conotação pesada para se associar à comida, sabe? Então é algo que eu já queria que quem estivesse assistindo começasse a pensar também. Tá? Vamos colocar um outro nome, lixo não. É comida, né? É comida, não deixa de ser comida. Não deixa de ser. Sim, perfeito. Legal. Aí a gente começa a perceber o seguinte, dentro de uma programação, você está engajado no seu treinamento, você está com a sua dieta toda organizada. Uma refeição fora daquele propósito, ou duas, dependendo do seu percentual de gordura, da sua frequência de treino, Wallace, aquilo não vai ser impactante para você. Nem do ponto de vista de aparência, né? Embacei demais, ou tive meu treino totalmente comprometido por conta de uma pizza que eu comi no final de semana. Não é assim. Tá? Então, assim, quem se sente bem não fazendo, ok. Mas caso você queira fazer, beleza. Na época do Arnold, por exemplo, aquela galera lá que tinha um físico, para mim, mais top da época do fisiculturismo, eles tinham uns que faziam 3, 4 refeições livres por semana. Só que tinha um patamar de treino extremamente alto, né? Para poder compensar aquela ingesta calórica que eles já perceberam que não estava atrapalhando, por que não fazer?
Sim. Sabe? E outra questão, cara, é quem está com a dieta um pouco mais restritiva, está visando um emagrecimento e precisa ter um déficit calórico e está seguindo aquilo. Quando você intencionalmente coloca aquele indivíduo para comer um pouco mais em uma refeição ou duas, aquela carga calórica a mais, teoricamente, faz você acelerar o funcionamento da sua tireoide. E isso acelera o seu emagrecimento. Porque baixa caloria passa a abastecer com menos eficiência essa glândula tireoide, que teoricamente regula o metabolismo todo. Então, de forma intencional, quando você coloca uma pessoa que está em restrição calórica para fazer algumas refeições mais calóricas, palatáveis, todos relatam que depois o emagrecimento melhora, a queima de gordura melhora. Tá? Ou seja, tudo é muito estratégico, tudo vai de cada caso. Por isso que é importante o cara buscar um profissional, né? Exatamente, você vai se libertando, sabe assim, você quer manter a sua alimentação de domingo a domingo? Se está prazeroso para você, maravilha, eu te confesso que eu também não tenho muita vontade de sair, porque a minha refeição é muito variada e eu sinto prazer com o que eu como. Tem gente que não, que precisa passar por um processo de mais restrição, está com sobrepeso, está com uma gordura visceral, tem dificuldade para treinar, então a ferramenta mais apropriada é a restrição calórica, uma vez que ele não consegue treinar muito, a dieta é mais restritiva. Então, para aquelas pessoas ter aquela refeição de forma programada, é bem legal. E o que é bacana? O autoconhecimento. Sábado à noite, no casamento do meu amigo, eu vou jantar com ele e vou comer o que ele tiver. Beleza. De segunda a sexta, você está totalmente comprometido. Você vai comer algo a mais quando você se propôs a fazer. E não porque as interferências externas falaram mais alto e você cedeu. Sim. E você perdeu para você mesmo. Isso é horrível, né? Exato. Isso é horrível. Exato. Outra coisa que é muito demonizada também, Carlão, é o sal, né? As pessoas demonizam o sal. E o sal também é importante, né? Para nossa... Não é o mínimo de sal possível que as pessoas devem comer. Isso está completamente errado, né? É errado, cara, porque as informações relacionadas à nutrição, elas, de certa forma, elas estão abrangendo a orientação para um sedentário e para um atleta. Um sedentário que come mal, o excesso de sal vai fazer mal. Se o indivíduo que corre, que treina, se ele restringir totalmente o sal... Vamos falar de forma mais simples assim, o coração não bate. Então, assim, não tem nada que é pior do que uma condição de baixa de sódio no organismo. E quem treina precisa de sal, precisa de sódio. Então, é o que você falou. O excesso é prejudicial para alguns indivíduos, é extremamente essencial para outros, é igual açúcar. Assim como se demonizou o sal, eu acho que até menos agora o vilão é o açúcar, coitado, o carboidrato. Sabe? A gente está falando do principal componente para o cérebro raciocinar, Wallace. O principal nutriente para o músculo contrair. Como é que você trabalha e faz musculação e treina crossfit sem colocar no seu organismo o principal combustível? Sabe? Então, assim, quando você começa a ter acesso a essas informações, você começa a perceber o tanto de besteira que a gente faz. E o tanto que a má informação vai, de certa forma, alienando as pessoas. Às vezes a pessoa está ali engajada numa coisa, mas completamente equivocada, né? Tá fazendo tudo errado. Aí acaba não ver resultado, aí, não, já fiz, não tive resultado, eu tenho que ser gordo mesmo. Isso, exatamente. Porque olha que interessante, quando a pessoa tenta fazer uma dieta por conta própria, o que é mais comum é reduzir drasticamente as calorias, e as calorias em forma de carboidrato. Então a pessoa para de comer pão e arroz. São os dois vilões assim, coitados, que já corta de cara, né? Mas a Coca-Cola jamais. A cerveja do final de semana não. Mas o pãozinho do café da manhã é o vilão, né? Então começa de manhã, por exemplo, a comer só ovos, aí almoça com carne e salada, chega no meio da tarde, ele toma um iogurtezinho com um pedaço de queijo, chega em casa à noite, come carne com salada de novo. Cara, e aí? Nem atleta tomando anabolizante segura isso por muito tempo, que tem teoricamente o recurso farmacológico ali para dar sustentação a... Não vou nem chamar de dieta, é uma loucura dessa. Sabe o que é o benefício inicial? O peso despenca na balança, só que não é de gordura. Então o fato da balança baixar gera ali um entusiasmo inicial. Só que isso, não vou nem falar a longo, a médio prazo fica insustentável. Você não tem energia para nada, até porque quem faz isso, geralmente, ele restringe muito as calorias e começa a querer treinar muito.
E uma das formas que o corpo tem para se defender contra essa agressão, Alice, é acumular gordura. O corpo é tão inteligente que quando percebe que a pessoa está fazendo uma doideira dessa, o que ele faz? Opa, eu estou sendo agredido. É como se você tivesse caído com um avião numa ilha deserta. O cérebro já manda a mensagem para o seu organismo: armazena energia. Então, quando a dieta fica muito restritiva, a atividade física aumenta muito, para se defender, seu corpo armazena gordura. Então, às vezes, você engorda por não estar comendo. E onde que preferencialmente essa gordura acumula? No abdômen. Onde mais incomoda. Entendeu? Onde a galera não quer, né? Aí a pessoa fica frustrada ao extremo, porque corta tudo, passa fome, além de não ter resultado, tende a acumular gordura na barriga. Fora a questão do humor, da irritabilidade, da convivência, do hálito. Vai tudo ficando ruim, cara. Aí a pessoa chega naquilo que você falou: ó, quer saber de uma coisa? Parei, vão ser felizes. E aí a pessoa se depara com essa romantização da obesidade, que inclusive tem sido muito difundida aí pelos meios de comunicação, blogueiras e tal. Essa questão da pessoa se aceitar. Né? Inclusive os padrões de beleza também estão mudando. Sim. Tem até um documentário que eu assisti que chama O Fim da Beleza. Não sei se você já viu, mas já fica a dica. Vou assistir. Que nos últimos anos as pessoas estão perdendo esse senso do que é belo, uma obra de arte que tem um Van Gogh ali, mas hoje tá se dando valor a coisas que em tese não seriam julgadas como bonitas. E aí o corpo da mesma forma. Né? Então, assim, essa questão de você tem que se aceitar do jeito que você é. E a pessoa fala isso, mas está fazendo lipoaspiração. Então é muito incoerente. Isso aí. Sabe? E aí entra, né? E aí a pessoa que está frustrada, que ela já está incomodada, não consegue atingir os objetivos, não consegue emagrecer. Escuta um afago desse, né? Exatamente. Isso é uma grande armadilha. Armadilha, cara, isso é sério, porque a gente não está falando só de estética, a gente está falando de saúde. E aí você vai romantizar a falta de saúde? Exatamente. Como é assim? O que está acontecendo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, cara. E assim, quando você tenta algo que para você é difícil, e não tem problema nenhum você assumir que é difícil um processo de emagrecimento. Pode ser que seja difícil mesmo. É a realidade. Poxa, você foi inserido a vida inteira num ambiente obesogênico. Parar de fazer o que todo mundo fazia, ressignificar seus hábitos, é fácil, cara? Não é. Leva tempo, leva estratégia, leva autoconhecimento. Por isso que o profissional da área da saúde mental está tão requisitado hoje. Eu amo isso, de ver assim como que assim a população está se rendendo aos conhecimentos do comportamento. Sim. Porque você tenta mudar uma situação, não consegue. Ao invés de insistir, você vai procurar pessoas que também não conseguiram para alimentar aquela derrota? Qual o sentido disso, cara? E o pior é que quando você tenta e não consegue, e você se depara com outra pessoa que também tentou e não conseguiu, aqueles argumentos começam a se fortalecer. É o que está acontecendo com essa galera. Eles estão pegando assim uma turma que não quer sair da zona de conforto, não quer pensar com um pouco de mais profundidade, a longo prazo, longevidade, independência financeira, cara, por que não? Constituir uma família em função de uma dificuldade ou de um não interesse de romper com o hábito que vai adoecer e, vamos ser sinceros, podendo até matar, sabe? Então é algo que tem que ser realmente com muito cuidado, mas é um assunto pertinente, tá? Que tem que ser tocado. Vale? A gente tem que falar sobre isso. A gente não pode ficar achando que a gente tem que, né, aceitar tudo que vem de lá de cima, que vem da internet. Exatamente. Porque, cara, não adianta. O cara tá fudido, cara. É assim, sabe? Não, se o cara romantizar aquilo... Tinha até uma música, né? Gordinho, gostoso. Exatamente. E aí isso começa a fazer parte. Daqui a pouco tem criança cantando e criança balançando a barriga. Eu já vi de tudo, cara. Você tá alimentando esse tipo... Qual sociedade a gente está construindo, alimentando ela com esse tipo de informação? Né? Exatamente, cara. Eu concordo muito com você. E, mais uma vez, a gente não está criticando o obeso, a gente está criticando a obesidade e os contextos sociais que romantizam uma doença. Sim. E as pessoas que acham que... Porque, geralmente, as pessoas que com mais visibilidade, que falam em prol
né, do obeso ali, que ele tem que se aceitar e que ele é bonito daquele jeito, que sabe? Sim. E essas pessoas geralmente são magras. São magras. E aquilo, cara, às vezes são pessoas que têm condição de se submeter a uma cirurgia, tem uma rotina em relação a ter alguém para preparar todas as suas refeições. Sim. Será que em cima de uma visibilidade, de likes, de sucesso em prol da internet, compensa em relação à semente que estão plantando ali no indivíduo que está assistindo e consumindo aquele conteúdo, cara? Sabe? Então, assim, você percebe, eu elevo essa reflexão nossa, Wallace, para uma situação até espiritual. Sabe assim, a gente recebeu um presente que é a vida. Por que não cuidar bem dela? Por que não fazer de tudo para, enquanto a gente estiver respirando nessa terra, que seja da forma mais saudável possível, cara? Sabe assim, para a gente agregar na vida do outro, que acho que é para isso que a gente está aqui. Sabe assim, vão ficar bem com a gente mesmo para poder servir o outro. E a gente cresce com isso também. Fisicamente falando, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista... Você vai perceber que eu vou sempre tocar nesse assunto financeiro. Porque o indivíduo que não está bem de saúde, ele não vai conseguir se submeter a uma rotina de trabalho. Ele não vai conseguir pegar uma oportunidade que passa despercebida porque ele está com fome, porque ele está fazendo uma low carb da vida. Sim. Sabe? Ele está letárgico. Em função de uma dieta da moda, em função de um remédio que ele comprou sem prescrição médica. Sabe? E, infelizmente isso está muito comum. E é isso. A gente tem que parar para pensar. É muito claro quando você fala sobre saúde e situação financeira, né? Para mim, porque assim, eu trabalho bastante, sabe? Eu consigo pagar minhas contas e tá tudo certo, assim. E, cara, tem dias, igual eu te falei, tem dias que eu trabalho 15 horas, sabe? Mas eu chego no final do dia de boa. Sim. Se eu fosse obeso, eu não conseguiria... Sabe, pegar 2 contratos para executar num dia, programar tudo e fazer tudo ficar bom, sabe? Tudo ficar... É performance, né? Também no trabalho. E isso impacta diretamente na minha conta bancária. Exatamente, olha. Esse o raciocínio. Porque e no outro dia eu tô de boa. Tá de boa. Amanhece treinando, né? Exatamente. Olha que legal, cara. Vamos pegar a sua rotina, por exemplo. Você amanhece treinando. Quando você vai amanhecer treinando, é como se você estivesse tomando um antidepressivo com um ansiolítico e um estimulante ao mesmo tempo. Existem uma cadeia de hormônios chamados catecolaminas, como por exemplo eu falei a endorfina, tem outros hormônios que estão sendo liberados ali naquele momento que você está treinando, que vão agir durante o momento e vão repercutir ao longo do seu dia. Ou seja, você está disposto, você está produtivo, você está se submetendo a uma carga horária de trabalho teoricamente muito acima da média e está bem. Quando você treina de manhã, trabalha bem, se hidrata, come bem, você vai dormir, por mais que você tenha trabalhado, pensado muito, vamos imaginar que fosse um dia mais estressante, você vai acumular um lixo que o excesso de pensamento gera, chamado estamina. Pensar muito gera muita estamina. Quando você dorme bem, você limpa aquele lixo. Tanto é que quem não consegue dormir bem tem que tomar um remédio para fazer essa limpeza. Uma quetiapina, por exemplo. Sabe? Então, quando você começa, cara, a seguir esse ciclo natural, trabalhar 12, 15 horas para você é tranquilo. Trabalhar 6 para muita gente é um custo. Né? É uma maratona. Então, assim, como é que está a sua condição fisiológica para se submeter com prazer em trabalhar ao seu trabalho e o indivíduo que não consegue trabalhar 6 horas? Exatamente. Sabe? Um indivíduo que passou por uma situação de frustração ali no trabalho, que teoricamente deveria ser corriqueira, e aquilo abalou psicologicamente aquela pessoa. Entendeu? Então, qual os nutrientes que você está colocando para dentro? Como é que é a qualidade do seu sono? Como é que você está gerenciando suas emoções? Qual a condição cerebral que você está proporcionando para o seu organismo? É atividade física? É bebida alcoólica? É droga? É pornografia? Sabe? É excesso de compra? Qual é a recompensa que você está se permitindo ter? Está sendo saudável? Não está? Então, você percebe a profundidade de tudo que a gente come. A gente tem que escolher melhor as recompensas, né, cara? E você percebe que a alimentação está norteando tudo. Sabe, Sim, cara? Está norteando tudo. E você não vai conseguir trabalhar 15 horas por dia por muito tempo, Alisson, se você estivesse comendo porcaria. Eu não conseguiria trabalhar, sabe? Ter entusiasmo com o meu trabalho, estudar no final de semana, procurar uma pós-graduação. Feliz, cara. A gente percebe que a gente
coloca um obstáculo, passa por ele, tem recompensa, que ele já está pensando no outro, é alta performance. Tem, cara, e qualidade de vida como um todo, a gente fica mais jovem, né? Foi engraçado que eu lembrei aqui agora que eu me encontrei com um amigo, tinha muitos anos que eu não encontrava ele, e assim, a gente se encontrou e tal, a gente foi tomar uma cerveja, e ele falou pra mim assim: cara, você tá exatamente igual há tantos anos atrás, você tá exatamente igual. Não mudou nada. E ele meio que um pouquinho gordo e tal, sabe? Meio acabadinho, assim, sabe? Você tá igualzinho, cara. Que é isso? O que você tá tomando? Que você tá... e, na verdade é isso, eu nunca parei de me exercitar. Eu nunca virei um fisiculturista nem nada, mas eu sempre tava fazendo minha corridinha, sempre ativo, cara. Porque meu corpo pede, se eu não fizer isso, meu corpo dói. Aí eu tô fudido. Você teve dificuldade de ficar parado na pandemia? Não. Aí eu corria, né? Corria. Beleza, procurou uma coisa para fazer. Parei com musculação, não tinha academia, mas eu corria. E sabe o que é interessante, cara, em cima desse relato da sua conversa com seu amigo? Graças a Deus, tem surgido algumas pesquisas que estão desmistificando esse senso comum de colocar a culpa na idade. Ainda mais para mulher. A mulher que fala: nossa, Carlão, depois dos 30 é muito difícil. Eu falei: gente, 30? Sabe assim, a pessoa já se considera uma senhora idosa com 30 anos, porque colocaram na cabeça dela que é isso. Sabe, então, peraí, a obesidade infantil brasileira só está perdendo para a norte-americana. Então quer dizer que a partir de 18, 10 anos já é ladeira abaixo, sabe? E o que é legal, Alisson? Recentemente, eles pesquisaram uma organela da célula chamada mitocôndria. Essa organela celular, ela faz o corpo produzir energia. É lá dentro que acontece a queima de gordura, por exemplo, de uma forma mais coloquial. Pesquisaram indivíduos de 20 a 60 anos. A função mitocondrial, cara, não tem diferença significativa. O que determina? A forma como que você está nutrindo as suas células. Tanto é que tem hoje pessoas com 60 anos competindo no alto rendimento no fisiculturismo. Sim. Entendeu? Então, assim, isso desmascarou, colocou por terra: nossa, mas eu já estou com 30, com 40. Opa, peraí. Depois dos 60, você começa a falar: a idade chegou. Até lá não, cara. E até lá, e para os que têm mais de 60, eu atendo senhoras com mais de 60 anos com abdômen de tanquinho. Sabe? Já são avós. E eu atendo crianças obesas. Então, mais uma coisa para a galera parar para pensar: esquece a idade. Faz por onde? É óbvio que você não vai assim com 30, 40 anos entrar na ginástica olímpica e ter a performance que aquelas meninas de 13, 14 anos têm, que começar desde criança a fazer aquilo. Mas em relação a ganhar massa muscular, emagrecer com qualidade, isso é possível. E quando você mostra para ela que tá tudo aqui, é só a gente fazer aqui, exato, né? Não é tão complicado, é claro que é difícil, né? Não vamos falar que é fácil. Sim. Aí a pessoa começa a transferir a responsabilidade. Ah, não, mas fulano tem dinheiro, fulano tem, né? Tem pode, personal. Cara, aí essa pessoa só vai dando desculpa em cima de desculpa. Mas é do ser humano, cara. A gente vai colocando álibi, sabe? A gente vai colocando desculpa pra gente mesmo. E se você está inserido num ambiente que as pessoas vão reforçar a desculpa que você dá para você mesmo, aí que você não faz nada mesmo. Então, o contexto da convivência da pessoa é muito importante. Por isso que eu acho bem legal quem quer emagrecer, quem quer entrar na academia com o intuito de ganhar massa muscular, tenta estar perto de pessoas que pensam da mesma forma. Por mais difícil que seja não seguir os hábitos ou escutar as críticas dos familiares, dos amigos, do grupo de trabalho, que se diz não estar aí, tenta estar próximo de quem está compartilhando dos mesmos ideais. Isso é muito enriquecedor para quem quer mudar. Ainda que se afaste um pouquinho, né? Mas para você entender, internalizar, exato, depois você volta mais forte, aí o que eles falarem não... Pronto. Você percebe que aquela crítica ou aquela brincadeirinha, nossa, tá trazendo marmita para o trabalho, virou blogueira fitness, enfim, aí você vai começar a lidar com aquilo de uma forma tão natural, porque isso literalmente trava o emagrecimento de muita gente, tá? Porque tem gente que não... Eu acredito que eu já passei, não por isso, mas de chegar num lugar e falar assim: não tô bebendo, porque tá no meio da cena. Tá bebendo, pô. Tá bebendo.
é coisa de viado, tá bebendo, aí olha começa. Só, começa. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada, mas cara, a sociedade está desse jeito. Desse jeito. E você prega muito também a questão da qualidade do sono, cara. Sono. A sociedade, né, o jeito que a gente vive hoje em dia, quer que a gente fique cada vez mais acordado. Como se isso fosse produtividade, né? Exatamente. E não é. E tem gente que romantiza isso também. Né? Legal. Nossa, que eu virei a noite trabalhando. Editor adora falar que virou a noite. Eu não viro noite trabalhando. Editando, mas nem fudendo. Wallace, ninguém acostuma em dormir pouco e dormir mal. O indivíduo se adapta a uma condição antifisiológica, mas ninguém se adapta. Para o indivíduo adulto, qual que é o recomendado, cara? 7 horas. Menos que isso, a gente se vira, mas bem ninguém fica. Tá? Sim. Então isso já é consenso também. O adolescente precisa dormir mais, a criança mais. A gente vai envelhecendo e teoricamente tem menos necessidade de sono. Mas o sono, poxa, que legal que você perguntou isso. A gente tem 4 fases. A fase não REM 1, não REM 2, não REM 3 e a fase REM. A fase não REM 3 e a fase REM é a que mais restaura. É nessa fase aqui que a gente tem a liberação do GH. E por cada fase dessa, a gente precisa passar 5 vezes na noite. Cada fase dessa tem um determinado tempo que a gente fica, isso é muito individual também. Mas, enfim, passar por esses... A relação intermitente não é... Não, a gente passa por cada uma 5 vezes. Por isso precisa de 7 horas. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando você fala, eu deito meia-noite, acordo 5 horas da manhã e acostumei. Não acostumou. Você está se virando. Você acha que está legal porque faz isso há muito tempo. E como é que a gente consegue comprovar que não está legal? Exame de sangue. Aí que o indivíduo vai ver, por exemplo, que está com a testosterona baixa, sabe? Cara, é a principal causa de deficiência em testosterona de adulto jovem é a privação de sono. Às vezes até mais do que a bebida alcoólica e do que o estresse. E a privação de sono leva ao indivíduo a ficar estressado. E o estresse do dia leva o indivíduo a dormir mal. Então você percebe que é o que você comentou no início. Uma situação adversa traz outra, que traz outra, que traz outra. Quando você começa a atacar uma, você começa a melhorar todas as outras também. É desafiador? Pra caramba, cara. Assim, a gente tem que ser realista também. Mas, por exemplo, um indivíduo que trabalha, que faz faculdade à noite, tem que chegar à noite ali, uma mãe, por exemplo, tem que dar uma assistência para um filho, tem que programar, fazer alguma coisa na cozinha, ela vai dormir meia-noite. E tem que acordar no dia seguinte para trabalhar. E aí? Ela vai trancar a faculdade para dormir? Mais uma vez, eu mostro a circunstância ideal, a pessoa traz a realidade dela e a gente vai traçar uma forma de agir em cima do que é a realidade dela. Ela tendo em vista o que é o ideal. E quando eu ouvi um neurocientista falando que o sono, a falta, né, do sono, o déficit, ele é cumulativo. Né? Então, assim, se você não dormiu menos 1 hora do que você devia, no dia seguinte você já está devendo 1. Se você dormiu mais 1, você está devendo 2. E isso, a longo prazo, é devastador, né, Carlos? É devastador do todo tipo de condição de saúde que você parar para pensar. Por exemplo, um indivíduo que tem a idealização suicida a cometer o suicídio. Tem pesquisa que são pessoas que tiveram privação de sono. Se você pega um indivíduo sedentário e um indivíduo que dorme mal, o indivíduo sedentário tem mais predisposição de ficar diabético se comparado com o sedentário. Sabe? Doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, está tudo relacionado com a privação de sono. Você percebe, cara, que não tem como negligenciar, não tem como negociar com o sono? Sono é inegociável. Sabe? Beleza, é inegociável, mas e o cara que trabalha de plantão? Ele já ganha mais por isso. Como é que eu vou trabalhar com um policial militar, com um médico plantonista? Eu tenho que considerar que ele não vai dormir, cara. O que eu posso fazer para amenizar um pouco esse estrago da falta do sono? A gente vai entrar no consenso. Entendeu? Eu vou conseguir pegar a rotina dele, que não é a ideal, e a gente vai estruturar uma situação, um planejamento para ele conseguir amenizar aquilo. Vai anular o estrago? Não vai. Não vai, cara. Não vai. Então, quem pode dormir, gente, dorme. Eu fico chateado quando eu vejo adolescente, ou até adulto, perder noite de sono por conta de videogame. Acha outro horário para jogar seu videogame, cara. Não joga seu sono fora, não. Ali que está a liberação de GH, ali que está a produção de testosterona. É ali que seu corpo faz a faxina de todos os resíduos que a gente gerou, pensando e ficando estressado ao longo do dia.
sabe? Então, é ali que a gente consegue produzir hormônios que vão gerar saciedade, sabe? Então, não tem como brincar com o sono. Já ouviu falar numa medicação chamada Ozempic? Não, cara. É uma canetinha desenvolvida para tratar obeso e diabético que você aplica na barriga, é uma injeçãozinha. Essa medicação é um análogo. Análogo significa age como se fosse. É um análogo de um hormônio chamado GLP, que é produzido pelo intestino durante o sono. Então, você vai perceber assim... Simular ali um soninho. Exato, exatamente. Então, quando você percebe que assim, não que eu seja contra a medicação, muito pelo contrário, a medicação é extremamente legal para quem precisa ser usado com prescrição médica. Infelizmente, é vendido sem receita. Então, a cada 5 pessoas que eu atendo, 4 estão tomando por conta própria. Tem os colaterais durante o uso e tem os colaterais pós-uso, porque não está tendo orientação. Acharam que aquilo é a droga da vez para poder emagrecer sem esforço e estão tomando. E, enfim, cara, não dá certo. Mas voltando para a questão do sono, Alice, está 100% em todas as minhas consultas. Eu tenho que avaliar como é que é a condição do sono. Sabe outra situação relevante? Se o indivíduo ronca ou não. Quando a pessoa ronca demais, óbvio que ele não vai saber, alguém que está perto é que vai falar, procura um profissional e faz um exame para saber se você está tendo a apneia obstrutiva. Porque se tiver, tem que tentar intervir o quanto antes. Tá? E isso é uma outra condição. É uma outra condição médica para você procurar aí um oftalmo, né? E eu falo que eu fiz. Esse exame chama polissonografia. A gente dorme lá na clínica, cheio de eletrodo, e ali o profissional consegue ter acesso a quantas vezes, teoricamente, assim, sua respiração travou em cima daquele ronco. Eu tenho várias. Meu pai tem uma questão hereditária também. Então eu vou ter que dormir usando um aparelhinho para me poder ter um sono tranquilo. Se eu não tomo essa providência agora, lá na frente isso vai ser cobrado. Sim. Cara, eu não sabia que eu roncava. A noiva que me falou. Tá? Então, assim, você percebe que todo mundo tem uma vulnerabilidade. Sim. É no sono, é na rotina de trabalho, é na falta de tempo para treinar, é o contexto familiar. A gente vai identificar essas vulnerabilidades e tentar agir em cima dela. Não, perfeito. Carlão, a gente está caminhando para o final. Eu queria saber, cara, desse hobby, que a gente não falou ainda, desse hobby do desenho, né? Sim. Da arte. Como é que foi isso daí, cara? Porque eu acho que as pessoas não te... Pelo menos quem se consulta não ficam sabendo disso, né? E é uma coisa super bacana, cara. Porque eu acho assim, a arte faz bem também, né? Pro criar arte, fazer arte e consumir arte também vai refletir na nossa vida, no nosso repertório, em quem que a gente está se formando como ser humano. Sim. E você, cara, você leva jeito demais. Eu vi alguns trabalhos. E como é que começou isso daí? Já desenhava antes? Já. Assim, na verdade, a primeira coisa que eu cheguei aqui no seu estúdio eu fui perceber, né? E depois você comentou que você é um consumidor de arte também. Cara, poxa, eu sou muito fã de todo tipo de arte. E o desenho surgiu na idade escolar. Eu tinha alguns colegas que desenhavam muito bem e eu nunca invejava, assim, entre aspas, o cara que jogava bola pra caramba, tocava violão. Eu ficava falando de quem desenhava bem. Um era filho de um engenheiro e outro era filho de um cara que desenhava carrinho de corrida. Então, os meninos eram muito bons de desenho e eu ficava fã deles e comecei a estar perto deles ali. E fui aprendendo, né? Na época, eu gostava de assistir Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, na minha época também. Eu gravava, dava pause e ficava desenhando ali, sabe? Assim, no videocassete, dava pause ali e ficava desenhando. Até que meus pais perceberam que eu gostava e tal, e me colocaram numa aula, né? Numa escolinha, e do desenho eu fui para pintura, e desenho, pintura e tal. Aí depois, agora na pandemia, eu tive acesso a uma outra forma de desenho, que é a pirografia. Que é uma máquina que você liga na tomada, né? E ela tem diversas ponteiras que você vai trocando para trabalhar as texturas. Tem um nível de dificuldade acima, né, do grafite. Você tem que ter uma base do desenho, né? Luz, sombra, contraste, para poder jogar aquilo para madeira. Nada mais é do que um desenho feito com temperatura, queimando literalmente a madeira, né? E aí eu consegui perceber uma evolução satisfatória em cima daquilo que é um hobby, né?
Pô, cara, obrigado. Fiquei não, satisfeito. Eu fiquei encantado porque eu tinha visto no seu perfil só uma foto, parecia que era uma mandala, já era um desenho maior, não sei nem se foi você que fez. Sim. Eu não lembro, assim, era um desenho maior, tipo uma letra, uma caligrafia, alguma coisa assim, mas esses eu não tinha visto. São desenhos extremamente complexos, né? Cara. E eu quis me desafiar um pouco com essa arte, justamente porque pouca gente conhece. E aí o desenho, a pintura, né, é mais convencional, mas o desenho realista na madeira pouca gente conhece. Então, não que eu descartei os outros, né? Mas hoje a pirografia, sim, já faz parte de todo domingo. Praticar ali um domingo pouquinho. Domingão, cara. Domingão é meu futebol aquilo ali. Tá? Fico lá quietinho lá com os meus desenhos. Terapêutico, né? De certa forma. Muito terapêutico. E as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável precisam procurar esses hobbies, essas terapias alternativas também. Porque eu acho que aí o álcool, o açúcar, ele vai perdendo espaço, né? Quando você vai agregando coisas de valor na sua vida. E olha que legal, cara. Como é que a gente consegue literalmente abstrair tudo para esse contexto que a gente conversou. Quando você está bem fisicamente, treinando bem, dormindo bem e tal, o seu final de semana é produtivo. É muito chato quando você percebe que você tira o final de semana só para dormir. Você está deitado, literalmente você não tem energia para fazer nada. O final de semana tem que ser construtivo. Você tem que ter seu tempo ali com a sua família, com a sua namorada, com o seu animal de estimação, tocando um instrumento, aprendendo uma arte, lendo um livro que não é da área do seu trabalho. Então, quando você está bem fisicamente, você está restaurado por um bom sono, você vai ter condição de fazer isso. Então, qual a mensagem, assim, cara? Até pegando assim a própria arte. O meu trabalho eu considero artístico. Eu considero a educação física e a nutrição como ferramentas para desenvolver uma arte que é a obra de arte que é o meu paciente. Eu quero ver ele bem. Eu quero ver ele bonito, você literalmente. Você está lapidando ele. Eu estou lapidando. É uma ferramenta de lapidação. As duas ferramentas que eu tenho. A nutrição com a educação física. E eu literalmente enxergo isso como arte. A arte de conversar, de ter uma escuta qualificada, de prescrever uma dieta que seja de fácil adesão para quem está ali comigo. Porque você tem que improvisar muitas vezes, né? Você tem que rebolar ali para se adequar. Para me adequar à realidade da pessoa. A dieta que se adequa ao indivíduo, não o indivíduo que vai ter que se adequar à marra à dieta. E esse é meu papel. Perfeito. E para o futuro, Carlão, você já falou que, né, a clínica está em constante expansão. Não sei como é que você está fazendo com essa agenda, mas você tem pretensões de ir para o digital em algum momento? Você já pensou nisso? Se você tem essa pretensão, como é que você já... Qual que é o próximo passo depois, né, da sua noiva chegando aí para compor esse time fantástico lá da Victus? O Alice, quando eu paro para conversar com ela, com o nosso fisioterapeuta, com a médica da clínica, cara, assim, parece uma caixa de ideia que vai brotando de tanta coisa para a gente fazer, sabe? Então a perspectiva é a melhor do mundo, porque a gente está reunido com pessoas que estão com o mesmo propósito. E a gente pensa assim nessa condição digital, mas com o pé no chão. Sim. Sabe? Eu acho que nada na nutrição vai substituir a consulta, o olho no olho. Né? Não que a consulta online não funcione, eu inclusive faço. Mas esse atendimento aqui, a conversa, a escuta qualificada do paciente, eu ter aquele tempo para poder estar com a pessoa, nada substitui. Sim. Nada. Então eu não quero abrir mão dessa nutrição raiz. E aí, em cima dessa base solidificada, a gente pensa em dar os próximos passos, que seja no digital, com palestras que às vezes eu também faço, mas o pé no chão, a consulta bem feita. Ou até mesmo conteúdos, né? Conteúdos, exatamente. Daqui mesmo saiu bastante conteúdo. Poxa, cara, tô hiper entusiasmado aqui com o nosso bate-papo, cara. Isso literalmente demais. Me deixa feliz falar desses assuntos, sabe? Que bom, cara. Porque todo mundo que está assistindo vai ter algum detalhezinho que eu tenho certeza que vai abstrair para si. Sim. Ou vai conseguir enxergar algum exemplo de alguma pessoa da família, de alguma pessoa querida. E essa sementinha a gente plantou muito bem plantada, né? Até o nome do podcast é meio que uma referência, né? O Vitruviano, eu nunca expliquei esse nome aqui, mas para quem não conhece, Vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci, né? Que ele busca representar as proporções ideais do corpo do homem.
de uma certa forma, eu pensei nesse nome como a gente tentar atingir uma versão melhor da gente mesmo. Então, trazer pessoas como você, o Lucas, para que possam contribuir para que as pessoas sejam melhores em suas vidas. Isso, então, cara, assim, eu acho que é uma sementinha que está plantada. Sim, te agradeço demais, cara, a presença aqui. Poxa, eu adorei o papo aqui. Eu também. Foi muito bacana. Obrigado, velho. Obrigadão. Quer deixar algum recado aí pro pessoal? Cara, eu queria primeiro te agradecer mais uma vez. Né? Na verdade, eu nem percebi a hora passando com esse bate-papo nosso aqui. Muito obrigado por quem está assistindo. Tá? Que tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, tem nossas redes sociais aí, pode ficar à vontade. E queria também pegar essa condição que você falou, que em cima da nossa melhor versão, a gente ser uma ferramenta de fazer com que as pessoas atinjam as melhores versões delas. A minha ferramenta, a nutrição com o exercício físico. A sua, não se fala, né, cara? A minha eu estou trazendo vocês aqui para poder difundir. Porque, cara, a ideia desse podcast era... Porque assim, a gente vai no Carlão lá e consulta com ele. Pô, que cara bacana, poxa, cara bacana. Mas fica ali, sim, sabe? Então, assim, é humanizar um pouco mais o profissional, mais ainda do que é a sua consulta. Por exemplo, a gente falou de arte, que falou de hobby, falou de muita coisa. Exato. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que não te conhece tanto quanto vai te conhecer depois de assistir. Cara, tanto você demais, quanto o Lucas e os próximos que virão. Tem muita gente bacana. Adorei o bate-papo com o Lucas também. Me acrescentou muito a conversa, escutar a sua conversa com ele. Porra. Quero conhecer pessoalmente depois. Pô, vamos marcar depois que inteirar tantos episódios, aí vamos fazer uma confraternização com as mentes pensantes. Exatamente. Vai ser bacana. Carlão, obrigado. Irmão. Pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Um abraço. Sigam aí a gente já está no Spotify, no YouTube. E eu fiz até um TikTok, bicho. Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia fazer TikTok, mas por Vitruviano eu fiz. Então, procure a gente aí, sigam e curtam, né? Se vocês estiveram curtindo, eu prometi pra mim também que eu não vou ficar pedindo like. Like. Um abraço, falou, corta o rec.